Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. Como convidado, temos aqui também o jornalista político com vasta experiência na política alagoana, Cleverson Levi. A nossa entrevistada de hoje é a deputada federal por Alagoas, Tereza Nelma. Deputada, seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Participando aqui do programa A Ponte. E estou à disposição para conversarmos e discutirmos. Estamos aqui construindo essas pontes, deputada, né? Precisa. Ponte é sempre importante, né? Muito importante, porque com as pontes você vai integrando, você vai integralizando as ideias. Muros separam, pontes unem. Unem, né? E nós precisamos muito, principalmente no estado de Alagoas, a gente precisa muito dessas pontes. É verdade, deputada. A senhora está há 3 anos na Câmara Federal. Como avalia o seu mandato nesse período? Olha, é um mandato muito participativo. É um mandato que eu tenho buscado o que há de melhor para o nosso estado. Meu pensamento sempre é pelo estado de Alagoas. Como eu estou deputada federal e não tenho reduto, eu não tenho prefeituras, eu não tenho vereadores, entende? Então eu tenho as pessoas, eu tenho um movimento que vou trabalhando e vou construindo essas pontes. Eu vou mostrando para as pessoas que é possível realizar sonhos, que é possível realizar projetos. Então, eu acredito que o meu mandato, nós fazemos um trabalho diferenciado, né? Por essa nossa postura de buscar. Eu não encomendo, eu vou buscar, eu vou conquistar, eu vou trabalhar. Então, é uma forma onde nós somos independentes, né? Nós não participamos nem de governo de estado, nem de governo de município, e a gente traz um bem. Que bem é esse? É um bem coletivo. Entende? Então, um mandato popular, a senhora diria assim. E muito efetivo, porque eu não sou uma política de discurso, eu não sei muito estar repetindo, fazendo discurso, eu gosto de realizar, entende? Eu acho que nós precisamos, e eu falo muito para os meus colegas parlamentares, o qual eu estou coordenadora da bancada, que é muito bom, que a gente precisa fazer um exercício de pensar Alagoas, de não só pensar redutos, de não só pensar no seu prefeito, de não só pensar naquele grupo que vote em você, mas pensar em Alagoas, fazer um projeto estruturante. E logo no início, eu me preparei, né, depois da surpresa de eu ser eleita, né, que só eu acreditava, isso eu digo sempre, com toda humildade, tá certo? Só eu acreditava que eu ia ser eleita, mas eu precisava ser eleita, eu queria ser eleita. Eu queria, porque estar vereadora, como eu fui 4 mandatos, só assinar requerimento e pedir, só reivindicar, fazer uma rua, fazer isso, e na realidade você não faz. Quem faz é a prefeitura. E depende da sua relação com a prefeitura. Você sabe que eu fui 4 mandatos, nunca inaugurei uma rua? Nunca, sabe? Nunca teve assim de acompanhar. Mas por que isso, deputada? Porque não fazia parte do grupo do prefeito? Sim, olha, no início o prefeito da época era Cícero Almeida, ele achava que eu era do PSB, que eu iniciei no PSB, então tinha resquícios de Cátia Bornet, e ele não gostava naquele início, né? Aí eu nunca tive oportunidade, mas sempre trabalhei, sempre ganhei com votos ascendentes. E quando eu fui na bancada do prefeito Rui Palmeiro, o qual de início, uma boa parte do governo, eu sempre fui muito assim, muito fiel, eu sou uma pessoa muito fiel, ninguém me vê com 2 conversas, nem jogando, nem utilizando de legendas. E com Rui Palmeira, em 2018, ele simplesmente me disse que eu não era a candidata dele para deputada federal e que ele tinha outro candidato. E aí eu fui candidata a deputada federal, muita coragem, com muita determinação. Eu acreditei muito nesse sonho. A Adriana Toledo também acreditou nesse sonho. E Solange Jurema. Foram elas que foram dizendo que era possível, era possível. Mas olha, tirar praticamente 45 mil votos. Fui votada em todos os municípios. Foi uma grande surpresa. Mas isso é um trabalho.
São 38 anos que eu trabalho na área da pessoa com deficiência. E sou muito, eu gosto muito da concretude, eu gosto muito do realizar, entende? Hoje eu tenho 18 pestalozes no estado de Alagoas, entende? E como é que você constrói isso? Algumas pessoas perguntam, né? Principalmente os políticos não entendem como é que eu cheguei aqui. Trabalhando, acreditando, somando, entende? Hoje eu tenho um patrimônio social no estado que a fórmula é trabalhar. Eu tenho 18 pestalozes nos municípios. Eu convido sempre o prefeito para vir a participar no dia da inauguração. Somos parceiros, mas não depende. Quem constrói são as famílias que mais precisam, porque eu sou municipalista. E quando eu tive o câncer de mama em 2015, eu dizia que eu não queria mais que as mulheres sofressem com o SUS, com o CORA e que viessem a morrer. Eu queria que todas tivessem um atendimento de qualidade. Fui eleita vereadora com 15 mil votos, proporcionalmente fui a vereadora mais bem votada do país. Como foi essa campanha? Eu estava careca, fazendo quimioterapia, saía da quimioterapia, precisava me sentir útil. Porque quando a gente tem um diagnóstico de câncer, é uma sentença de morte, né? Abala demais o psicológico, né, doutor? É como se você estivesse no supermercado, o iogurte, você vai comprar lá e está lá escrito, seu prazo estava sendo vencido. Isso afeta muito. E eu me alimento muito de sonhos, de projetos, certo? Então eu dizia, olha, se eu ganhar para vereadora, minha família não queria que eu fosse candidata, ninguém. Mas eu preciso me sentir útil. Né? Essa historinha, claro que eu gostaria de ficar moidinha. Não, vou esperar por quem? Eu tenho que trabalhar. Tem outras pessoas que precisam de nós. E assim eu fui construindo. Hoje eu tenho a Associação das Pessoas com Câncer. Nós temos 3 serviços, vocês precisam conhecer. Nós temos uma Casa Rosa, não é SUS, sou eu, com meus subsídios, boa parte eu boto para lá. Eu tenho um atendimento com 2 ginecologistas, uma fisioterapeuta oncológica, a psicóloga e a assistente social. De 2016 até agora, atendi mais de 10 mil mulheres na detecção, no exame. Ponho uma maca no meu carro e vou por esse estado de Alagoas, nos bairros, fazendo a citologia e dando a requisição para mamografia. E assim eu fui construindo e mostrando o que é possível. Então, a minha base é essa. A base popular, né? A base popular, a base de trabalho. Deputada Tereza, a senhora é paciente oncológica desde 2011, sabe das dificuldades da população, do modo geral, nesse sentido. E essa semana vai ser inaugurada a questão do Hospital de Amor. Como a senhora vê essa inauguração? Qual o benefício que vai trazer para a população alagoana? Olha, eu estou muito feliz. Tá, eu quero dizer para vocês que isso é uma grande realização nossa. Isso era um sonho, né? Só que eu não sabia que era possível, em 1 ano e 1 mês, eles construírem. Vocês vão lá conhecer, é coisa de primeiro mundo. Você vai lá ver uma mamografia, tem 2 mamógrafos, tem a ultrassom, tem gabinete odontológico, que lá, Cícero, vai ser detecção precoce do câncer de mama, porque câncer de mama não se previne. Ele não tem como você prevenir, não tem. O segredo é detectar cedo, no início cedo. No início, enquanto ele está encapsulado, que quer dizer o quê? Aquele tumor, ele está com a pelezinha aí encapsulado. Eu sou uma pessoa de muita sorte, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu tive 5 câncer, só estou tendo a recidiva agora. Os 4 todos eram in situ. O que é um câncer in situ? É um tumor isolado. Ele ainda não se espalhou, ele ainda não abriu ou estourou, né? Como a gente diz assim, um tumor. Então, os 4 cânceres que eu tive, todos estavam no início. Tá? E aí, lá no Hospital de Amor, mozinho, vamos ter a detecção precoce, além da unidade móvel, tem centro cirúrgico, clínica dia. Eu sou, sabe? Aí, detecção precoce do câncer de mama, prevenção do câncer de útero, prevenção do câncer de intestino, prevenção do câncer de boca e prevenção do câncer de pele. Imagina,
Você chega lá, é gratuito, já está garantido 6 milhões por ano, a manutenção, é totalmente gratuito. E além dessa unidade móvel, nós vamos ter, Cleverson, a unidade móvel, uma fixa móvel, uma carreta imensa, já chegou. Lá tem um mamógrafo e tem uma sala para e aí vai o exame percorrer Papa o Nicolau. estado. Percorreu o Agreste. O Agreste. São 47 municípios. Muito bom, deputada. Eu quero aqui chamar a participação do jornalista político Cleverson Levi, como eu disse na apresentação, com vasta experiência na política alagoana, muitos serviços prestados, né, Clevinho, aqui no jornalismo alagoano. A gente tem aqui a honra de tê-lo. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, colocar você no debate. Como é que você vê essas questões? Bom dia, Cícero. Bom dia, João, deputado. A satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Cleber. Falar de política é fácil e é difícil ao mesmo tempo, né, deputado? A gente vê que quando a deputada fala de política, ela fala mais de amor ao que ela faz do que com a política, né? E aí eu pergunto à deputada, a importância não, está ligado à política, ao serviço prestado que a senhora tem no estado de Alagoas, sim, né? E eu lhe pergunto, a senhora está preparada para mais uma luta, uma batalha, que é 2022, para dar continuidade a esse trabalho que a senhora fala com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto carinho, e que eu venho acompanhando desde o começo? Veja só, Cleverson, eu me sinto preparada. Se eu estiver por aqui, eu quero ser reeleita deputada federal, construindo políticas públicas, que é um direito do povo. É isso assim muito claro. Eu venho de uma formação que política é uma arte, é a ciência de transformar a sociedade. Eu estou há 16 anos na política, né? Eu moro na mesma casa, eu tenho o mesmo patrimônio, porque política é isso, é você dar oportunidade ao próximo, é você oportunizar trabalhos, é você trazer a saúde próximo à escola. Então, eu trabalho muito. Mas a senhora não é uma exceção, deputada, fazer a política desse tipo? Porque a gente sabe que a política, na prática, em regra, é o jogo do toma lá da cá, do poder econômico, dos currais eleitorais. A senhora não é uma exceção? Eu vou contar para vocês uma experiência logo no primeiro ano, né? Eu fui muito assim, eu fui cheia de dados, eu procurei saber da questão do assoreamento das lagoas, da orla lagunar. São 12 municípios que hoje são prejudicados, porque o desassoreamento só aconteceu em 1989, na época de Collor presidente. De lá para cá, nada. É uma obra que há 3 anos chegava a mais de 50 milhões. Se nós temos um total de recursos da bancada, de emenda de bancada, numa ordem de 220 milhões para 12, não era nada demais pegarmos 50 milhões e fazer uma obra estruturante. Uma coisa que eu senti falta é de nós não termos, porque eu tinha, na minha construção de Estado deputada federal, eu iria ter reuniões com o governador, com a bancada, para discutir os projetos, os investimentos, porque eu já tenho uma emenda impositiva numa ordem de 16 milhões. Então, a emenda coletiva, o CERN não seria para ser dividida, ela seria para os projetos estruturantes. Isso não quer dizer que você pegue um percentual de 50%, 60%, invista no Estado e o restante divida. Isso não tem acontecido, deputado? Não. É dividido, tá certo, por igual, tá, para todos e todas. E no primeiro ano, eu fui muito feliz. Eu fui com a questão da lagoa, eu fui com a questão da agricultura familiar, a questão do canal do sertão, porque eu... E aí veio um colega e o colega disse que não, que aquele momento era para dividir. Quem foi o colega, deputado? Olha, foi lá no movimento e eu disse assim, não, mas nós temos esse aqui. Aí o outro colega disse assim para mim, se a senhora não quiser, eu quero. Eu disse, não, eu não estou dizendo a você que eu não quero, eu estou dizendo para você que está no parlamento. Parlamento é coletivo. Parlamento é você discutir o que você pode levar para aquela tua comunidade. É assim o jogo da política em Alagoas?
meio complicado, né, deputada? O jogo da política, a gente sabe que tem os interesses. Tem um deputado, tem um senador que destina a verba, destina o dinheiro público com interesse de retorno, né? A gente sabe que é o toma lá da cá, é o interesse de ter a obra. E a gente vê que com a senhora não tem sido realmente dessa forma, tem trabalhado mais na questão da prestação de serviço e das políticas públicas. Quando a senhora fala, como eu vou repetir aqui, a senhora fala com amor. Quer dizer, e várias obras eu já fui inaugurar aqui em Alagoas e não vi assim com ênfase, a Tereza Nelma, isso. Já outros políticos, eles batem nisso, eles cobram isso do prefeito, do vereador, seja lá quem for. Eu dou, mas eu quero, né, o retorno político. Tem que dizer que eu estou dando e tem que amarrar o Então, eu acho que o que a senhora falou nessa questão aí, dessa divisão aí, eu acho que tem a ver com essa situação. É uma outra prática. Eu sou uma pessoa, além de ser municipalista, eu sou muito pela renovação, entende? Eu acho que nós precisamos renovar, tá? Mas essa renovação, ela precisa ter uma prática de política diferente, entende? Entender que a política, ela é uma construção para o povo e não para si. Entende? É contraditório quando você vê a pobreza do nosso Estado, que chega a ser a desigualdade miséria, social, tá? toda essa situação. E você vê poucos ricos, e a maioria são políticos. Deputada Tereza, a eleição no Brasil é muito cara, sobretudo em Alagoas. A tendência é que passe na Câmara a aprovação do novo fundo eleitoral, né, que deve pular para 5,7 bilhões de reais. O que é que a senhora acha? A senhora vota a favor desse novo fundão eleitoral? Como é que a senhora vê esse montante para financiar as campanhas do ano que vem? Olha, eu quero até, mais uma vez, esclarecer que esse fundão, quando foi votado, foi uma pegadinha, o ano passado. Nós não sabíamos que o fundão estava dentro daquele PL. Tá? Então, eu dei sim para o projeto todo. Foi a famosa tratorada. É o Jaboti, o tal. Aí estava lá o fundão. Tanto que eu fiz um vídeo explicando, porque teve um colega... porque circulou nas redes, a deputada Tereza, né, favorável mas ao ninguém votou porque sabia, tá? Aí é uma outra questão de ter o discurso. Né? Sim, de ter o discurso. Eu fiz um vídeo explicando. Eu sou contra, sim. Não é justo. É como também os precatórios. Eu voto contra. A Eletrobras, a privatização, eu votei contra. A Previdência Social, eu votei contra. Porque não é bom para o povo. É um desmonte das políticas, é um desmonte dos direitos. Como eu posso ser feliz se a sociedade está infeliz? Então, é essa visão, Cleverson, que nós precisamos ter. Quando eu falo com amor, porque eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Eu acredito, eu sou movida por aquilo que eu acredito. Eu até atrapalho um pouco, às vezes, a coordenação da minha política, porque o que eu quero fazer, quando já sabe, eu já fui. Eu estava pensando, né, quando eu tive o diagnóstico, agora o último, sempre eu faço um projeto para me levantar. Quando o câncer voltou em 2020, em setembro de 2020, se vocês verem, eu fui fazer meus exames de rotina e lá estava o câncer de volta, 3 focos. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso fazer algo. Aí criei uma casa de apoio. Eu tenho uma casa de apoio para os pacientes e pacientes que vêm para o hospital universitário e não têm onde ficar. Eu tenho uma casa de apoio simples, ali no Inocop. Quando vim agora ter a certeza que eu estou com metástase, ainda é uma coisa, é um processo, e eu tenho que me levantar, você tem que sonhar. E eu fiquei, meu Deus, esse ano eu vou colocar o recurso onde? Fui ler, a região mais sofrida do nosso estado é o sertão, em todos os sentidos, inclusive na água, mas e a saúde? Aí eu marquei uma audiência com a prefeita, que eu só conhecia de vista. E fui lá e conheci o Lula Cabreira, que eu também não conhecia, e ofereci a eles um hospital. Meu próximo investimento para o estado de Alagoas é o 2º hospital de prevenção de câncer em Delmiro Gouveia. É você trazer a necessidade, é você atender a demanda. Claro que eu discuto política, eu discuto a economia, a segurança pública, tudo isso. Mas você tem que ter um foco. Claro. É onde a senhora se sente melhor atuando. A senhora falou em economia, deputada, ela já não vinha bem, né?
e hoje está em frangalhos. A gente sabe que a pandemia agravou a crise econômica, claro, mas era a situação que já vinha bem ruim. Que cenário a senhora vislumbra para 22 e o que esperar da classe política para a gente tentar minimizar esse caos que a gente tem vivenciado? Olha, ano de 2022 é um ano atípico, né? É um ano político que tudo vai se voltar, agora mesmo, já de 6 meses para cá, tudo que a gente vai conversar, não, mas eu tenho que ver o voto, não, mas eu tenho que ver isso, eu tenho que cercar aqui, eu tenho que fechar ali. Esse já é a conversa, tá? Tudo então, é pensando já no voto, né? Tudo é pensando. E te dizer uma coisa, eu falo da minha saúde não como vítima, eu não sou vítima, eu falo como bandeira de vida, tá certo? Eu falo que é preciso enfrentar, se olhar no espelho, tá? E enfrentar, você não pode se dobrar. Sempre foi esse aspecto. E eu tive uma conversa com algumas pessoas e fui pega de surpresa, né? Eu querendo assim que nós colocássemos um recurso para a manutenção do hospital. Eu ouvi de um colega que esse hospital era minha cara e do senador, que eu convidei o senador Rodrigo Cunha para participar, porque eu não tinha um recurso todo, tá? E ele disse, não, mas esse projeto é seu e do senador. Eu disse, não, é do estado de Alagoas, eu simplesmente viabilizei, mas o paciente que vai para lá, nem a seleção, que eu quero esclarecer aqui, Cícero, desculpa. Pois não. Dizer para todos que nem a seleção eu participo dos funcionários, são 42 funcionários, é uma seleção de São Paulo, é o próprio hospital. A seleção, o treinamento, tudo do Hospital de Amor é com a Fundação Pio XII, com Henrique Prata à frente, que é o presidente do Hospital de Barretos. A gente vai para o intervalo, deputada. Antes da gente ir, eu queria pedir ao jornalista João Mozinho deixasse uma pergunta que a deputada vai responder somente após o intervalo. Deputada, houve uma grande mobilização em relação para não ser colocada em pauta a questão da reforma administrativa na Câmara, pois prejudicaria milhões de servidores públicos no Brasil. Como a senhora vê essa questão? Já existe uma nova movimentação para ser colocada essa matéria em pauta? O que é que você acha dela também? A gente volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa A Ponte. Tenho comigo aqui o jornalista João Mozinho, como nosso convidado, o também jornalista político Cleverson Levi, e a nossa entrevistada de hoje é a deputada federal Tereza Nelma, que a gente tem o prazer de estar recebendo aqui no programa A Ponte. E antes do intervalo, deputada, João Mozinho deixou uma pergunta, não é isso, João Mozinho? Isso, Cícero. Tratando, deputada, da questão da reforma administrativa, que houve uma grande pressão para ela não ser colocada em pauta na Câmara, mas já existe uma nova movimentação, principalmente do grupo do Centrão, dos aliados do presidente Bolsonaro, para colocar ela novamente em pauta. Como é que você vê essa questão da reforma administrativa? Olha, primeiro eu voto contra, tá? Eu digo ao partido que eu estou que não adianta nem me chamar para discutir. A reforma ela é péssima para todos os brasileiros e brasileiras. Ela acaba mais ainda os direitos, ela acaba com o funcionário público efetivo, ela acaba com o concurso. O que vai ser? Entende? Então, não é fácil aprovar, mesmo o Centrão tem divergências fortes. Eu já participei, porque como eu estou procuradora, eu faço parte do Colégio de Líderes também, eu participo das discussões. As discussões são dificílimas
e não há, o MDB não vem junto, gente da própria base do Centrão, não vai ser fácil aprovar, sabe? Vai ter que fazer muita manobra mais ainda para se aprovar, como se vocês acompanharem esses últimos tempos, não está sendo fácil. Um retrocesso, né, Total. deputado? Permita-me essa reforma, né, João Exato. Clevson? Uma reforma que você prioriza o clientelismo político, onde você deixa de dar segurança ao servidor público. A gente viu o exemplo na pandemia da importância do serviço público. Né? Claro. Tudo que o servidor público fez por esse Se não país, fosse nos existir hospitais, os concursos públicos, a segurança praticamente. pública, enfim. E a gente voltar àquela época de quem indica, né? Pois é, Algo votar o lamentável. quem indica, servir os banqueiros, tá certo? Vender os patrimônios brasileiros para os banqueiros, mas é incrível, né? Eles querem comprar e por que vender? Se é tão ruim, porque eles querem comprar. Porque eles querem. Então, isso assim, eu já tenho gravado vários vídeos com todos, entende? E a reforma só fazendo uma nova, porque essa que aí está não é boa. Clevson Levi, por Pega favor. um gancho que a deputada falou e vamos dizer que é interesses políticos pessoais, né? Aí, podemos dizer. Olha, acredito que sim, porque vai mexer com todos, mas para agradar o Ministério da Economia, né? O Paulo Guedes, né? Que Exatamente. até agora tem sido um fracasso. Que não disse nada. Não, ao- tudo que ao ele fala, Brasil. quando você vai, não é verdade. Exato. Né? Não posso chamá-lo de mentiroso, né? Mas dizer que não fala a verdade do que como está realmente a nossa economia, porque ela não tem crescido. Pegar um gancho, deputado, já que está falando de Brasília, a avaliação que a senhora faz do deputado Arthur Lira, que é o presidente hoje, a senhora como coordenadora de bancada e como deputada federal. Olha, o Arthur, ele é um grande líder, tá? O Arthur é um homem muito forte politicamente, ele articula muito bem, ele transita muito bem. Mas às vezes eu digo que ele precisa pensar mais em Alagoas e pensar mais nas pessoas. Tenho Não muito pensa, respeito. deputada? Não é que ele não pense, são as suas atribuições e para você chegar a ser presidente de uma Câmara, você tem que... Muitos compromissos. né? Muitos compromissos, entende? Mas poderia fazer mais por Alagoas. Ele faz um bom trabalho, né? Poderíamos, e quando eu falo poderíamos, que seriam os 12 unidos em prol de Alagoas. Esse eu acho que é o grande pulo que nós poderíamos dar. Veja o estado de Sergipe, a união da bancada. Os estados, eles se conversam e nós precisamos fazer isso. Eu tenho uma boa relação com meus colegas, não tenho o que dizer. Tá certo? Me atendem, conversam, não temos dificuldades de relacionamento. Agora, nós precisamos ter projetos estruturantes para o nosso Estado, porque eu acredito, tá? Até eles dizem que eu tenho uma visão romântica da política, mas você tem que ter, gente. Senão você fica na frieza do toma lá da cá, você só fica Verdade. com relações pontuais, você não cria vínculos. Por isso que esse estado de ódio que a gente vive hoje na nossa sociedade, com esse desamor, com esse distanciamento, e sem deixar de fazer política. Não vou dizer a você que eu não quero voto, claro que eu quero, eu trabalho, eu tenho esse objetivo, mas não é só isso. Na relação política, ela tem que ter princípios. É verdade, Certo. deputado. Como seria bom, né, que os nossos políticos tivessem mais essa visão romântica que a senhora falou, do que esse olhar de rapina que eles têm, né? Vamos ver. Deputada, no mês passado houve uma sessão no Congresso tratando do fim da violência contra a mulher, no qual a senhora foi uma das propositoras. Dar visibilidade ao problema é uma forma também de combatê-lo? Só complementando, permita-me, deputada. A deputada foi eleita Procuradora Nacional da bancada feminina, não é isso, deputada? Sim, fui eleita com 72% dos votos de 79 mulheres. Tá? Lá, porque a Câmara ela tem uma estrutura, tem a Secretaria da Mulher, que tem 2 órgãos. A Procuradoria, que trata da representatividade da mulher no parlamento, no poder, e trata da violência política. E o outro, que é a coordenação da bancada, que é mais uma ação política, de colocar os projetos para votar, de fazer articulação com os líderes. Mas eu fui eleita porque lá não é indicação. Imagine que eu estava saindo da eleição da mesa diretora, no qual eu tive uma posição firme,
certo? E depois fomos negociar, que realmente a negociação é uma conversa de acordos de como nós íamos constituir a secretaria. E eu enfrentei, tá? E ganhamos. E dentro dessa relação, eu conheci a realidade do Brasil quanto à questão da violência doméstica. Nós temos uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que ela fez 15 anos, é uma debutante. Mas o que é que nós temos? Qual é a segurança, Cícero, Mozinho, Cleverson, que você tem de você encontrar uma mulher com o olho roxo, com um braço quebrado, com uma perna, com uma dor na alma, e você dizer, denuncie. Qual a estrutura que o Estado oferece? Sem a mínima estrutura. Nenhuma. A lei está aí posta. É a terceira melhor do mundo. Para quê? Muitas vezes sem autonomia financeira, Nenhuma. né, deputada? Mas olha, há uma inversão, uma lógica. A lógica do nosso país mudou. Isso a gente precisa discutir. Os ministérios não têm mais recursos, não têm programas. Somos nós, parlamentares. Os ministros vêm a nós pedir para investir em determinados programas. Não é o Brasil que tem o recurso para investir, são os parlamentares. Então, hoje nós temos 381 delegacias para atender 5.700 municípios, delegacias especializadas de mulher. Na área judiciária só tem 139 varas. Como? Casas-abrigo, Alagoas só tem uma. E ela é municipal, ela não é nem estadual, só na capital. Entende? Então, você vê que a estrutura não tem. As escolas para os agressores, cadê? Nessa sessão, deputado, foi debatido essas temáticas? Tudo. Eu tenho levantado isso e tenho trazido junto a PGR, o doutor Augusto Aras, temos tido reuniões, pela não efetividade da relação e da conclusão dos projetos. Eu vou te dar um dado. Eu encontrei lá na Procuradoria 170 denúncias de 2013 para cá. Por quê? Porque lá é o último lugar que a mulher vai pedir socorro. E foi solicitado lá nas consultorias da Câmara um levantamento dos PPAs do Brasil, 27, 26 mais o Distrito Federal. Qual o estado que colocava a palavra criança? Nenhum. Nenhum. Eu tenho esse levantamento, se vocês quiserem. Mostra que a criança e adolescente é prioridade absoluta no Estatuto, no ECA, ela é prioridade absoluta na Constituição, ela é prioridade absoluta no marco da primeira infância, mas ela não é prioridade na sua prática, não há um investimento. E aí, de 2013 a 2019, só o estado de Alagoas apareceu, dentro do seu PPA, a criação do programa CRIA, que fala em crianças. Os outros, nenhum. É uma prioridade apenas formal, né, deputado? Só Na formal, prática, para discurso. Criança nada. não vota, né, deputado? Criança não vota. É isso que eu digo, gente. É essa isso, não Levi? prioridade. Criança não vota? Não vota? Criança não vota. Eu ia perguntar até a deputada, já que ela falou na questão nacional, na questão local também, que a gente não vê uma atuação da Secretaria da Mulher. Tem algumas ações que fazem tudo, mas como é que a senhora avalia no âmbito local essa questão da defesa da mulher, dos programas de criança mesmo, como a senhora citou? Sim. Qual é a avaliação que a senhora faz? Olha, eu sinto muito, eu reconheço aqui uma boa administração, um grande gestor, o nosso governador Renan Filho. Ele tem um programa que está ganhando prêmios nacionais e internacionais, que é o CRIA, da criança, né, principalmente da primeira infância, com a bolsa, com a ajuda e tudo isso. Mas falta mais efetividade. Tá? Nos programas. Você pergunta pela Secretaria da Mulher, por mais esforço que a Maria tenha, a equipe tenha, mas não há recursos. Investimento. Não há investimento, tá certo? Para que a gente tenha, o Estado de Alagoas precisaria ter casas-abrigos, precisaria ter... Eu fui ao governador. Governador, se eu colocar recursos para trazer a Casa da Mulher Brasileira para Alagoas, o senhor dá o terreno, ele se prontificou. Mas aí veio a Casa da Mulher Alagoana. Como é que você vai competir com a miséria? Você não pode fazer isso. Então a gente recuou, tá? Fui a Arapiraca, ofereci ao prefeito Luciano, ele também disse que daria, mas me fez uma pergunta. Quem vai manter? Quem vai manter a Casa da Mulher Brasileira? É prioridade?
Eu acho que o Estado ainda precisa mudar a sua visão de prioridade da política. Eu acho, da inclusive, sociedade. preocupante, viu, deputada, quando um gestor faz essa pergunta, né? pergunta. Uma pergunta desse tipo, né? Quem vai manter? Quem Sim. tem que manter é o Estado. É o Estado. Né? É o Poder Pois é. Executivo, O governo federal. Pois é. o governo federal, Uma estadual, municipal. tripartite. Mas precisa disso. Olha, as políticas, a teoria ela é muito boa, as leis estão aí, não é? Mas a sua prática, você trazer para a realidade, você veja que o Estado e o município de Maceió, vê quanto investe na área social. É só repassando recursos federais. E a gente vê, Até né? o próprio governo do estado investe tanto em estrada, em hospitais, e por que não ir para essa parte? Né? Eu tenho conversado muito, eu tenho tido um bom diálogo com o seu governador, tá certo, sobre essas políticas públicas. Ele tem se colocado, tem dialogado, tá certo, mas nós temos que avançar mais. Eu tenho falado com ele, porque nós não sabemos ao certo se ele vai se afastar ou não em abril, isso é uma grande incógnita, isso deixou uma inquietude muito grande de todos. No mundo político, né? No mundo político, e ele diz que sim, que vai investir mais ainda. Mas a gente não pode tirar esse legado do Renan Filho da construção dos hospitais. É uma coisa Realmente houve uma impressionante. revolução na saúde de Alagoas. Muito. Olha, Cleverson, uma época da nossa vida a gente tinha vergonha de chegar lá em Brasília e dizer que era alagoano, que era um caos, né? Agora não. O nosso estado não chegou a ter o colapso do Covid graças à estrutura. Os hospitais que nós tivemos, nós trabalhamos muito para trazer respiradores, para trazer recursos, eu mesmo aloquei recursos, agora estou alocando mais recursos para o Covid, porque, infelizmente, essa pandemia não vai parar. Vão ser vários anos, né, que nós vamos ter que enfrentar. Então, usar máscara, o álcool, tá, nós vamos ter que usar por um bom tempo. Eu digo assim que a nossa vida mudou, tá certo? Totalmente. Então, eu acho que... Faz necessário os novos hábitos, né? Novos hábitos deputada? em tudo. Hoje, olha que nós somos um país muito alegre, do aconchego, do abraço, e a gente faz assim, o gesto, mas não pode mais abraçar. Deputada, a senhora falou da possibilidade do governador Renan Filho deixar o cargo em abril para concorrer. Então, falando de 2022 e de política, como a senhora tem visto a questão das federações partidárias, que é uma realidade Sim. agora, né? Eu votei favorável. A senhora, então, é favorável ao sistema Sim. de federações. E em relação ao PSDB, a senhora continua no partido ou está de saída? Não, eu tenho conversado muito com o PSDB nacional, com o local não, né? Porque não tem, assim, não tem diálogo desde agosto de 2020. Desde 2018, deputada, esse diálogo que não tem? Não. Foi até o final de agosto. Até então, eu e o senador, chega, meus olhos ainda brilham, eu tratava assim, quase que um filho, né? Porque eu tinha uma boa relação com a mãe, com a família, tudo isso. Mas no momento que eu, na realidade, Cícero, vou dizer para você, eu gostaria muito de ser prefeita da cidade. Mas aí eu perdi o time, como vocês falam, na política, né? Eu adoeci. Mas eu era candidata, eu queria ser candidata. Ninguém vem com papo de o povo quer, eu quero. E seria um grande nome. Tá, eu na queria. disputa. Mas aí eu adoeci. Fui para São Paulo para tirar um tumor no útero, que eu ia passar 10 dias. Passei 5 meses deitada numa cama. Na hora, no Sírio-Libanês, o melhor hospital da América Latina, perfurou meu intestino. Passei por mais 5 cirurgias. Que Só coisa, voltei para Maceió no dia 20 de março. E aí veio a pandemia. No momento que, só em julho, agosto, que nós fomos tratar da questão da eleição de Maceió, tá certo? Foi o único ponto. Então não tem relação hoje, relação política, a deputada Tereza Nelma e o PSDB de Alagoas? Não. Eu fui destituída. Eu só vim saber 24 horas depois. Eu entendia que como eu sou a segunda mais bem votada da capital... Deveria né, ser escutada. Eu deveria ser escutada e eu queria muito uma vice-prefeita para dar um equilíbrio. Porque se você vai ver no mundo, os países que mais se deram bem, de uma certa forma, com o combate ao Covid,
são os países que à frente estão mulheres. O momento é das mulheres, mas eu ouvi dizer assim, esse não é o momento da mulher. O Rodrigo Cunha agiu como cacique com a senhora? Não sei se ele agiu como um cacique, né? Mas Na prática, tratorou, deputado? eu não sei também se a palavra é tratorou, eu sei que eu fui destituída Uma rasteira na terceira. política, E aí eu tenho Como pensado... Uma rasteira política, deputado, vamos dizer no linguajar da política, uma rasteira. E aí terminou perdendo também a vice-prefeitura, né? Que aí foi... Porque tem uma coisa que eu quero dizer para todos, que política é diálogo. Não é o seu querer, não é o seu bel prazer. Não é porque eu fui famoso, porque eu tirei 300 mil votos e na capital, porque eu posso. Não. Eu tenho um espaço. Eu tirei praticamente 30 mil votos. Eu sou a segunda mais bem votada na capital. Grande e eu votação. tenho votos que não é só votos de discurso. Eu tenho um voto que eu vou buscar. Eu vou lá, eu conheço a grande maioria dos eleitores. Eu trato, porque eles são muito importantes. Então, isso para mim, eu tinha muitos sonhos em relação a partido. Eu sou uma mulher de partido, eu tenho formação. Então, provavelmente, deputada, pelo que a senhora tem dito, deve estar de saída do PSDB. Não acredito, estamos discutindo a nível nacional e podemos sentar a nível local e conversar. Entende? Nós temos até abril, né, Cícero? Eu não posso agora tomar essa decisão. É uma decisão eu quero muito acertar, tá certo? Eu tenho muito orgulho de estar no PSDB, porque eu faço aquela política que eu acredito, tá certo? Com o trabalho que eu desenvolvo, com as posturas que eu tenho, vocês sabem que eu fui até ameaçada de ser expulsa do partido, né, na votação da Previdência Social, é que o partido combinou dar 30 votos para a Previdência, mas não conversou comigo, só deram 29. Eu dei o meu voto, que era aquilo que eu acreditava. Entende? Então, eu tenho que dar resposta à população de Alagoas. Cada voto que eu tenho lá em Brasília, eu digo ao líder de lá, eu disse, olha, não adianta eu votar aqui. Quem me dá voto é lá em Alagoas, eu tenho a resposta a dar em Alagoas. Aqui em Brasília parece que é outro mundo. Não, eu tenho lá a minha responsabilidade. Então, eu acho que 2022 é uma construção. Uma coisa que eu tenho certa é que eu quero ir para a reeleição. Claro. Isso. A gente está chegando ao final do nosso programa. João Mozinho, deixa um espaço para a última pergunta para a deputada, por favor. Deputada, falando no cenário nacional, PSDB, em janeiro, o João Dória, governador de São Paulo, disse que senta com o Sérgio Moro para discutir a questão da presidência da República. Você acredita nessa aliança que o PSDB deve fazer uma frente junto com o Sérgio Moro para a presidência da República? Olha, eu ontem fui a São Paulo fazer exames de rotina e aproveitei e fui fazer uma visita ao presidenciável do nosso partido, João Dória, tá certo? E ele está muito disposto a ser o candidato e o Moro é uma das possibilidades, mas está conversando com outros parceiros que poderão... Quem é vice de quem? Ele tem falado que gostaria de ter uma mulher, entende? E uma coisa muito forte que fez com que ele fosse eleito dentro do partido foi a postura dele com as mulheres. A senhora teve um grande posicionamento, a meu ver, deputada, na eleição de 2018, no segundo turno, né? Mesmo sendo do PSDB, a senhora apoiou o candidato Haddad. Hoje, como é que a senhora viria o cenário? Apoiaria Lula, por exemplo? Estamos conversando, o Lula está no nosso horizonte, tá certo? Eu acredito que é quando o povo foi mais feliz, né? Foi quando se tirou o povo brasileiro da miséria. Mas nós estamos conversando e eu estou no PSDB. Então nós estamos nessa conversa, mas a minha postura de 2018, eu votei no primeiro turno em Alckmin e votei no segundo turno, fiz campanha para o Haddad. Entende? Fiz com muito prazer, muito assumida. Claro que o partido chama, conversei, mas é o meu voto. Eu preciso votar naquilo que eu acredito. Entende? Então, 2022, nós vamos trabalhar mais ainda para que as pessoas voltem a ser felizes no nosso país. Ok, deputada, agradeço aqui mais uma vez a sua participação no programa Ponte. Quero dizer que a gente acredita demais, eu tenho certeza que a senhora vai vencer mais essa batalha, porque a senhora é uma grande guerreira. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Levi. Obrigado, João Mozinho. Obrigado a você e até a próxima semana.